muito bem-vindos ao nosso canal Vozes do Tarô, a força dos arquétipos. Hoje nós estamos aqui no nosso segundo encontro, onde eu recebo a maravilhosa Geralda, minha amiga, minha parceira de trabalho e também uma estudante profunda da vida, das filosofias e principalmente da psicologia analítica junguiana. Hoje a gente vai falar sobre o louco, esse maravilhoso que traz uma energia do zero, o antes do começo, o estalo inicial, né? No tarô, ele inicia os arcanos, já com essa energia, né? Uma carta de impacto, de profundidade, de cores vibrantes, e é analisando tanto o arcano quanto o arquétipo que vai ser o nosso mergulho de hoje. Vem com a gente. Tudo bem, Geralda? Seja bem-vinda. Boa tarde, Karen. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deusa. E aí, Gê, o que você sente dessa energia do louco? Para a gente começar. Então, você sabe que o louco é meu queridinho, né? Sei. Até Quase. hoje tem uma foto de você assim, ó, com os braços abertos na aula de tarô, falando do louco. Eu tenho várias fotos com os braços assim. Eu gosto muito do louco. Ele traz uma energia muito de início, né? De juventude, de disposição. É Sim, um arcano muito legal, assim. ele traz esse cachorrinho aqui do lado, né? Normalmente as cartas do louco têm um cachorro. E se a gente pensar no cachorro, né? O cachorro e o cachorro é exatamente esse animal animado, entusiasmado, né? Chega alguém no portão, ele já está balançando o rabo, ele já está se balançando todo, né? Quando a pessoa entra, ele está pulando e fazendo festa com a chegada daquela pessoa que está entrando, né? E mesmo que a casa esteja vazia, que só esteja ele lá dentro, é festa. Todo dia, qualquer hora da madrugada que você chega, é festa. Então, eu acho que combina muito a energia do louco com o cachorro, né? Mas me conta, Gê, para a gente já mergulhar, vamos lembrar que esse nosso podcast é uma oportunidade da gente olhar para os arcanos de tarô, mas com essa profundeza analítica, né? Desse olhar mais junguiano, que vai ajudar a gente a enxergar de forma mais ampla os símbolos, mas para além dos símbolos também. Então, para a gente começar, me conta um pouco como que você vê, né? Qual que é a sua visão simbólica e junguiana sobre o louco? Quem é esse arquétipo e o que ele representa, tanto no tarô quanto no inconsciente coletivo, a partir da sua visão? Se a gente pegar um pouco o louco como arquétipo, vai ver bastante imagens, né? Vai vir, por exemplo, o bobo da corte, né? Uhum. O bobo da corte, no Rei Lear, do Shakespeare, ele fala assim que o bobo da corte é o único que pode falar a verdade para o rei sem ser decapitado. Uau! E no Rei Lear, ele fala mesmo, ele fala um monte de coisa para o rei, assim, e porque ali ele está num papel, né, de meio que de palhaço, né? Então ele está caracterizado, né, com aquele chapéu e ele dança e ele faz uma comédia, né? Então ele vai ter essa função, né? O louco é aquele que fala a verdade às vezes para a gente, né? Percebe? Eu acho que tem um meme rodando por aí que fala assim: os únicos que falam a verdade são as crianças e os loucos, é mais ou menos isso. Porque eles não É estão verdade. presos a convenções, né? Eles estão tão livres, né? Daquilo que o Jung chama de persona, né? Que é aquela máscara que a gente usa no dia a dia para a gente se relacionar com as pessoas. E o Jung não fala isso criticamente, né? Ele fala que a persona é importante a gente ter para poder se relacionar, porque você não vai mostrar você inteiro para as pessoas de uma vez só, né? Então as pessoas vão conhecendo facetas suas. E aí acho que nem pai, mãe, filho vai conhecer na inteireza, né? Nem a gente se conhece na inteireza, né? É verdade.
como diz o Jung, na integralidade, né? Nem a gente se conhece, a gente está sempre descobrindo uma persona nova, uma faceta nova. E o louco, ele parece prescindir da persona, né? Porque ele é totalmente livre, assim, né? Totalmente disposto a fazer as coisas, não está se preocupando muito com a opinião de ninguém, por isso que ele é chamado de louco, né? É verdade, é verdade. Eu já ouvi falar sobre isso, né? Que o louco, as pessoas loucas, né, são aquelas que fazem tudo que todo mundo também faz ou gostaria de fazer, só que a gente tem filtro e eles não têm, né? Então, simplesmente sai no meio de todo mundo, né? Independente do lugar e de quem esteja por perto, né? Não tem esse filtro, né? Então, faz sentido. Muito sentido. Eu estava dando uma lida no livro que a gente está usando como base, né? E ele vai falar sobre a jornada do herói, que a gente citou no nosso primeiro encontro, né? Se você está chegando aqui através desse segundo encontro que a gente está falando sobre o louco, o primeiro, a gente fala sobre as bases, as referências bibliográficas que a gente está utilizando e sobre a base, né? Como que une tarô com essa teoria junguiana, então vale a pena assistir, indico que vocês assistam. Mas então, usando esse livro como base, ele vai falar sobre essa viagem do herói, que normalmente o herói hoje em dia veste essa coisa, né, do corajoso, do forte, do bonito, que tem o shape em dia, mas que lá nos contos de fada, normalmente o herói do fim da história, no começo, era um grande bobão, né? Então, tanto que ele coloca como o bobo esse arcano do louco associado com o bobo. O que você acha, Gê? Faz sentido essa visão? Faz total sentido. Você falando aí, eu lembrei da série Dark. A série Dark está na Netflix e ela fala de viagem no tempo. São pessoas tentando voltar no tempo para consertar situações que foram ruins, mas quanto mais elas viajam, mais a coisa piora, né? E aí tem uma cena que eu acho incrível, que é o Jonas, né? Um do personagem, o nome não é por acaso, ele está indo modificar uma situação. Aí ele encontra um cara adulto, o Jonas é um adolescente ainda, está na fase de 16, 17 anos. Uhum. Ele encontra, e aí o adulto fala para ele, não faça isso, vai dar tudo errado, não faça desse jeito. Aí ele fala, quem é você? E aí ele fala, eu sou você, idiota. Uau! Ele está voltando no tempo. E ele fala, muitas vezes, ele fala, nossa, todo jovem é muito idiota, eu também já fui um idiota. Acho que a energia do louco é essa, né? É de juventude. E todo jovem é um pouco louco, e isso é importante, né? Porque sem um pouco de loucura, a gente não faz nada na vida, né? A gente não inova, não cria nada novo. Fica sempre repetindo as mesmas situações, né? Nossa, agora pensando, talvez seja por isso que a sociedade tem tanta dificuldade de lidar com o adolescente. O adolescente, ele traz um pouco do louco que se joga, que é um pouco irresponsável, e um pouco do bobo também, né? Você vê que o adolescente, eles riem de umas coisas, né? Que a gente fala, gente, que bobeira. Que tá rindo disso, né? Mas quando a gente estava nessa idade, a gente também ria dessas bobeiras, né? Eram outras bobeiras, mas também eram bobeiras. E era bom pra caramba. Era muito legal. Então, faz sentido agora, né? Por isso, talvez, que seja tão incômodo para a sociedade lidar, né, com a juventude, né? Por conta de trazer esse arquétipo, né, do bobo e do tolo. Exato. O Contardo Caligares, que ele é um psicanalista, ele tem um livro chamado Adolescência, que eu li, né, porque eu dava aula para adolescente, ainda estou dando aula para adolescente, e ele fala muito isso, ele fala muito porque os adultos se irritam com adolescentes, porque meio que eles negam o adolescente que eles foram, e também eles sentem inveja, né, daquela juventude, mas o adolescente, na verdade, está respondendo a uma demanda do mundo adulto.
Sim. Que é justamente de ser responsável, né? De poder fazer as coisas, experimentar. Sim, essa é a fase, né? Depois, se a gente não aproveita isso no momento certo, a gente fica um adulto irresponsável, que aí é problemático, né? É, Você sabe que você trouxe a coisa do bobo da corte, e uma das coisas que eu sempre faço nas aulas de tarô, né, é ir dividindo e pedindo para que os alunos olhem cada um dos símbolos e percebam qual símbolo que ele mais se conecta, tal. E a carta do louco é um grande mistério, né? Cada vez que eu olho tem um símbolo diferente que me chama é a atenção. verdade. Mas uma coisa que sempre é muito impactante para mim é a roupa do louco, né? Eu sempre olho para essa roupa, principalmente no white, né? Que é uma roupa mais estilizada, com bastante detalhes, né? Que a Pamela, que é quem faz os desenhos, né? Até futuramente quero que a gente faça um encontro só para a gente falar sobre, né? Pamela e o White, que foram os criadores desse tarô. A gente precisa de um dia só para bater esse papo, eu acho. Então, quando a Pamela desenha e ela faz essa roupa, né, cheia de detalhes e babados, e parece até um vestidinho, né? Eu sempre olhava para esse arcano e falava, gente, mas que roupa impactante, como essa roupa me chama a atenção. E nessa investigação da roupa do louco, eu cheguei nisso, né, de que essa roupa chama bufão, que era muito utilizada pelos bobos da corte, né? E que, de fato, era uma roupa que chamava atenção mesmo, que destoava, né? Porque nem homens nem mulheres se vestiam assim. Mas que o fato do bobo da corte carregar essa energia da comédia dava exatamente esse aval para que ele vestisse essa roupa, chamasse atenção, causasse estranheza, esse é o objetivo mesmo, sem que ele fosse, sei lá, preso por isso, né? Retalhado por isso, né? Então, sem represálias, ele tinha esse aval para vestir essa roupa. Eu lembrei disso quando você trouxe o bobo da corte. Muito bom, Gê. E observar também, Cá, os braços, as mangas nos braços, Sim, repara que parecem asas, sim, total. né? Parece que ele vai voar no abismo. É, exatamente. É a liberdade aqui, né? E, por outro lado, também parece que ele está dançando, né? Dançando à beira do abismo. Acho que isso é muito a energia do louco. Muito, muito, incrível. Ainda mais Dançar. com o cachorrinho aqui dançando junto com ele, né? Muito É, lindo. Amei essa visão. Eu adorei, Gê. Você trouxe aqui já alguns personagens de literatura, cultura pop, né? E na mitologia, com quem que você associaria o louco, Gê? Se a gente pensar em contos de fada, mitologias. olha, na mitologia grega, Dionísio, né? Dionísio é o deus do vinho, né? Ah, sim. Ele Deus que provoca sempre mudanças, né? Porque quando as pessoas fazem as festas dionisíacas, que na cultura romana era o Baco, né? E aí foi chamado de bacanal. Na festa dionisíaca tinha destruição de coisas, né? De pessoas, inclusive. O próprio Dionísio ele foi totalmente destruído, porque, como ele é filho de Zeus, com outra deusa, né? E a Hera é muito ciumenta, ela sempre tentava matar os filhos dos Zeus, mas não tinha jeito. Os Zeus, então, ela estraçalhou o Dionísio, acabou com ele. Mas aí, eu não lembro quem foi, se foi o próprio Zeus, alguém juntou ele e ele ficou um deus criança para sempre criança. Né? Então, Dionísio, com certeza. Em outras mitologias, eu acho Tá que. tendo algum- Está travando? tivemos uma pequena travadinha, mas Ah, já é, seguimos. essas internet. E nem é Mercúrio retrógrado. Então, Hoje você trouxe essa coisa que alguém junta os caquinhos dele e ele se torna uma criança. E a e criança também é um arquétipo, né, para o louco.
Total, né? Porque as crianças não estão sempre experimentando coisas novas, enfia o dedo na tomada. Exato, exato. Elas querem experimentar, elas têm. A Madalena Freire escreveu um livro sobre educação infantil que chama A Paixão de Conhecer o Mundo. E ela fala isso no livro, ela fala que a criança tem toda essa paixão, porque o mundo para ela é uma coisa nova. Então, se ela vê algo novo, ela não se espanta. Ela vai lá, para ela aquilo é normal. Né? No livro do Convite à Filosofia, lá do Justin Gardner, ele fala isso também. Ele fala que para você ser filósofo, você tem que se colocar diante do mundo como uma criança. E aí ele dá um exemplo, ele fala assim, se de repente a criança estiver no cadeirão comendo e o pai começar a voar, a criança vai começar a rir. Ela não vai estranhar, porque para ela, como tudo que ela vê pela primeira vez, então ela não estranha nada do que ela vê, né? É uma energia muito legal, né? Que a gente vai perdendo conforme vai envelhecendo. Total, Gê. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu já sinto hoje é uma falta de fantasia, de aventura, assim, na vida, né? Eu acho muito legal, porque eu me sinto mais madura, eu percebo mais maturidade em mim, né? Dos últimos, de 10 anos atrás, quando eu vim morar sozinha, quando eu comecei a estudar profundamente o tarô, eu lembro de alguns pensamentos e posturas, e que hoje eu me observo e falo, nossa, que legal, né? Como que eu amadureci. Mas, em compensação, há 10 anos atrás, eu tinha um frescor, eu tinha uma esperança que hoje eu percebo que eu não tenho mais, né? Eu já tenho, assim, eu meio que já sei, né, que a vida não vai facilitar e que as coisas não são bem assim, né? Então, quando vem algo muito fantasioso, assim, eu me questiono e logo na sequência percebo que de fato, não é bem assim. Então, a gente vai criando uma sabedoria, mas essa sabedoria vai tirando essa leveza, né? Vai tirando essa fantasia e essa aventura que eu acho que faz parte desse arquétipo, né? Quando ele aparece numa jogada de tarô, né? E é sempre isso, assim, é uma lembrança de que, olha, olhe para a aventura, né? Use o recurso da aventura. Aqui ele não citou nada disso, mas às vezes eu até me corrija se eu estiver errada, Gi. Eu às vezes associo muito a sacada do louco com o trickster, né? Que é essa capacidade de mudar a coisa mesmo que você não tenha o caminho aberto ali, né? Você usa a aventura, usa a fantasia para poder inverter a situação presente. Faz sentido, Gi? Total, eu estava pensando nisso, estava pensando que Legal! na mitologia iorubá, o louco podia ser bem o Exu, né? Porque tem várias histórias sobre Exu. Tem uma história que Exu fez dois homens brigar porque ele usou um chapéu de duas cores, um lado era branco e o outro era preto. Aí, quando ele passou, um homem viu branco, o outro viu preto, eles ficaram discutindo se era branco ou se era preto o chapéu do Exu. Enquanto isso, o Exu estava gargalhando, né? Porque o O trapaceiro, né? O trapaceiro. Mas Legal. Exu, assim como Hermes também, né, que é o trickster, né, eles sempre contam a verdade, mas nunca a verdade inteira, né? Então sempre eles querem, na verdade, criar movimento no mundo, né? É muito bonita a história de Exu contado pelo, pelo Reginaldo Prandi lá, né? Do mitologia, como que chama o livro dele? Mitologia, não lembro. Não sei se é Depois a afro-brasileira. gente coloca nas referências aqui. Isso. Mas é um livro que tem muitas histórias que ele recolheu da mitologia afro-brasileira, né? Que lindo, né? Legal São esse muito resgate. legais. Claro que ele abre com Exu, né? Porque Exu é o que abre os caminhos, né? Então, ele começa contando. E tem uma que eu acho muito legal também. Ele fala que Exu matou um passarinho ontem com a pedra que ele jogou hoje. Essa eu já tinha ouvido falar.
É Então, muito assim, forte, né, essa é frase. E o que ela representa, Gê? Explica para nós. então, representa que ele está pronto, né? Que ele não. E também ele não tem. Ele é tanto um arquétipo do inconsciente que para ele não tem tempo e espaço, né? Perfeito, É, perfeito. Nossa, faz muito o sentido, porque o louco inconsciente é o não tem zero, tempo. né? Ou É, seja, ele está antes do tempo. exato. Não é começo nem fim, né? É Sim. o todo, é a totalidade. Sensacional, hein? É sensacional. Maravilhoso. Amei, Gê, amei. Bom, me fala de todos os símbolos aqui da carta do Louco do White, o que mais te chama assim? Eu trouxe a roupa, né? E você, o que é um símbolo Então, forte para essa você? ideia do abismo, né? O abismo é um arquétipo importante para a gente, né? Para Olha, o mundo. O Nietzsche ele fala assim: se você olha muito para o a abismo, o gente está abismo tendo também umas olha. travadinhas. Está dando as travadinhas? Será que é a minha internet? Ai, caramba, de internet. É, ele fala assim: se você olha muito para o abismo também olha para você. Ele olha de volta. Então é complicado você ficar olhando muito Não dá para. para flertar muito, né? É meio Não dá, narcísico, não né? dá. É meio complicado. Mas essa ideia do louco parece que ele vai saltar sobre o abismo, né? Isso é uma coisa legal aí, que é a ideia também de se lançar ao desconhecido, ao mundo desconhecido, ao mundo novo. O cachorro, por exemplo, o melhor amigo do homem, né? Uhum. Pode ver, na rua, quando tem o pessoal em situação de rua, eles sempre têm um cachorro, né? Total, E total. o cachorro, na verdade, são os nossos instintos aí nessa carta, né? Sim, Representa, se você vai para o novo, você tem que usar os seus instintos ali, porque você não tem um caminho conhecido. Então, você vai ter que sentir, tatear, perceber, né? O cachorro vai representar esse lado instintivo, né? E o cajado é para se defender, né? Dos sim. animais, tal, para se segurar. E a trouxinha é o mínimo necessário para essa viagem, né? Talvez os recursos internos que a gente precise ter, né? As condições. E a flor é essa pureza, né? Do Sim, a louco, inocência, né? inocência. Muito Todos bom. nós temos, né? Esses arquétipos todos dentro da gente. Todos nós temos um louco, né? Não adianta fugir. Exato, não. Tem algumas pessoas que vão até reprimir um pouco esse louco, né? Mas a vida vai criando situações para que a gente possa viver essa experiência também. Eu gosto muito de trabalhar essas simbologias, né? Associando elas exatamente com essa jornada, né? Essa jornada que é a vida, entender cada símbolo desse como uma grande jornada, partes da jornada humana, né? Até eu tenho uma vivência muito interessante que eu quero compartilhar do cachorro, porque acho que foi no final do ano passado, eu tive um sonho uma vez que me chamou muito a atenção. Eu sonhei que eu estava, tipo, numa cozinha, mas dava a impressão que era uma cozinha para o lado de fora da casa, sabe? As casas de vó, casa de mãe, que era grande, né? Hoje a gente mora nos apartamentos pequenininhos, a gente não tem mais espaço para isso, não. Mas aquelas casas grandes de antigamente, né, de família, a mãe, a avó tinham uma cozinha dentro de casa que ela deixava tudo limpinho, e para o lado de fora ficava a cozinha da bagunça, que fazia fritura e tudo mais. Então, nesse sonho, era essa impressão que eu tinha, que eu estava numa cozinha para o lado de fora e que tinha um fogão grande de 6 bocas, uma pia do lado e uma mesona dessas de parque, sabe? Que a gente tem os bancos, um banco de cada lado e cabe um monte de gente sentada. E eu estava ali com uma prima, essa prima estava dando de mamar no peito para uma criança, e essa mesa, esse fogão e essa pia estava uma sujeira, tinha muita louça para lavar, muito prato usado com resto de comida. Então aquilo me dava uma má impressão no sonho. E aí, de repente, do nada, aparecia um cachorro branquinho, exatamente assim, magrelo, empinadinho, com esse rabo bem espanador, né?
e do nada esse cachorro ele pulava em cima do fogão. Então o fogão já estava sujo, era um fogão todo, né, desgrenhado, e aquele cachorro que pula em cima do fogão, todo empinadinho assim. No sonho eu levo um susto e penso, gente, que absurdo, que falta de modos desse bicho, né? E tiro ele lá de cima. E fico muito indignada, assim, tem até uma certa vergonha ali no sonho, porque parece que aquele lugar é minha responsabilidade, e tá essa bagunça, e nem o cachorro respeita, né? E quando eu levei isso para o processo terapêutico, veio uma coisa assim de que tem uma parte sua aí que não está domesticada, né? E que você está muito preocupada em domesticar, está muito preocupada com a sujeira, com a desordem, com a falta de modos, né? Tem uma parte aí que está precisando se mostrar, né? E que está para além da domesticação. E ali eu comecei, na hora eu lembrei do. Quando eu entendi o significado, eu lembrei do Arcano do Louco, né? E nem era chamando. nem era um sonho que a princípio conversava com o louco, mas nessa história do cachorro, eu senti que era assim o louco me chamando, né? Para usar esses instintos. E os instintos, eles são muito femininos. E às vezes eles são sujos, e às vezes eles são sombrios, né? E a nossa sociedade não dá espaço para isso, né? E o feminino que a gente idealiza é aquele todo arrumado, com o cabelo alinhado, com a unha feita, com uma maquiagem impecável, com a sobrancelha tudo depilado, né? A gente vai criando essa visão de feminino e, assim, isso não é uma crítica, acho que a gente pode também viver isso, eu acho que em alguns momentos está tudo bem, mas quando eu só consigo performar nesse lugar, esse alinhamento vira uma domesticação, né? Esse alinhamento, a gente perde, né, essa liberdade, essa leveza, essa dança, essa aventura do louco diante do precipício, né? Exato. E você falou uma palavra que é bem interessante a gente desvendar a origem dela, domesticar. Vem de domus. Domus, que significa senhor. Oh, E nessa origem está também a palavra dominar, né? sim. Então, tudo que é doméstico, né, é relacionado a um senhor. Então, isso está muito ligado ao patriarcado, né? Por isso que Total, gente. da gente ter que ser domesticada, né? Porque Sim. imagina, uma mulher louca, né? Uma deusa Kali, né? Hoje eu Sim. adoro essa deusa, mas tive uma dificuldade para conseguir entender aquela língua de fora, aquela dança frenética, aquele colar de caveiras, mas ela é justamente esse lado nosso mais reprimido, né? Mais dominado, domesticado. Total, total. Enquanto que o louco é justamente esse ser que não foi domesticado ainda, né? Ele está no começo da jornada e até a sua inocência impede, né, que ele tenha sido domesticado. Porque ao ser domesticados, doutrinados, moralizados, a gente vai perdendo a nossa inocência, né? A gente vai ficando mais safo, né? Mais percebendo mais as situações. Tem coisas que não precisam mais ser ditas. Eu estou num ambiente, eu já sei qual que é a predisposição ali, então eu já sei como devo me comportar. E o louco, ele está antes disso, né? Ele é o precursor disso, né? Que Exato. lindo. Eu amei, eu amei. Por isso que ele incomoda, né? Onde aparece ali o arquétipo do louco, todo mundo fica incomodado, né? Sim, sim. Eu cresci Desculpa, desde tem minha uma coisa adolescência. falando. Eu cresci desde a adolescência até recentemente sendo chamada de louca. Até que em determinado Sério? momento isso virou elogio. Isso que eu ia falar, Gê, me fala assim, né? Como que você sente, onde você sente que o louco, ou a pessoa que está vivendo o arquétipo do louco, pode estar sendo mal compreendida, né? Socialmente falando. Conta um pouco sobre essa vivência sua. Então, é porque o louco quebra padrões, né?
padrões sociais muito arraigados, assim, né? E eu cresci nos anos 70, né? Embora os anos 70 fora do Brasil tenha sido uma época de rupturas, no Brasil tinha uma ditadura militar aqui, né? Todo mundo tinha que andar certinho. Se saísse na rua sem documento, você era preso e podia sumir, caso eles resolvessem que você era um subversivo, como era chamado na época, né? E tenta subverter a ordem. E aí todo mundo tinha muito medo, né, de ser subversivo, de subverter. Então, era uma época de... As pessoas não se reuniam na rua. O povo que fala que quer a volta da ditadura não tem noção de que existia um toque de recolher às 10 horas da noite, você não podia andar na rua, você não podia ir na padaria, aliás, nem ficava aberto. Uma coisa insana isso, né? E eu cresci em casa, né, com 5 irmãos e mais meu pai, então foram 6 homens, minhas irmãs casaram cedo. Eu já falei isso no outro podcast, né? Então ficou só eu e minha mãe de mulher em casa e o serviço doméstico era nosso, né? E eu me rebelava, eu não me conformava só porque eu era mulher tinha que fazer tudo, sendo que meus irmãos eram super capazes, braço, perna. E quando eu falava, por que fulano não faz? Meu pai respondia, ele é homem. Eu falei, mas daí, qual a diferença? E é isso, claro, né? Isso foi em casa. Depois, quando eu fui para a escola, continuei questionando, fui para a igreja, continuei questionando. Então, fui chamada de louca, mas eu acho até que eu era certinha, eu queria ter sido mais louca. Isso mesmo, adorei. Agora, eu acho que é um lugar doloroso, né? Por isso que as pessoas, elas tentam se enquadrar de todo jeito. Eu também tentei me enquadrar, né? Por isso que eu falo que queria ter sido mais louca, porque eu tentei me enquadrar, né? Meu pai queria que eu casasse na igreja, tudo certinho, fui lá e casei, mesmo não sendo a minha convicção. Então, a gente fica tentando se adaptar a um padrão, né? É muito difícil romper, né? Com o padrão. A gente está vendo o mundo agora, né? O que é essa volta aí do fascismo que está acontecendo no mundo inteiro? É uma reação ao novo, né? Então, tem o pessoal que fala, a gente não aguenta mais ser discriminado só por ser negro, gay, mulher, a gente vai lutar. Aí um grupo fala, opa, peraí, não, né? Teu lugar não é esse, teu lugar é mulher na cozinha mesmo, negro não tem que ter cargo igual mulher, igual mulher, não, igual branco, gay tem que ficar escondido, não pode andar de mão dada na rua, né? E isso é um retrocesso tremendo, né? As pessoas só querem ser quem elas são. E aí, acho que está faltando mais arquétipo do louco aí, às vezes, para romper com todas essas coisas. Mas eu percebo que esse movimento, talvez, né, entre o velho e o novo, pode ter uma síntese. Vamos ser otimistas. Exato, exato. Vamos pensar que tem muita gente também aqui no pequeno, né, tentando fazer o seu movimento e trazendo, né? Talvez ser o louco o tempo todo não dá, não tem como, né? É impossível e desgastante também, né? Mas em doses é importante a gente trazer essa energia, né? Pensando sobre isso, Gê, vamos falar um pouquinho sobre a sombra, né? Desse louco. Como que a gente pode entender esse louco na sombra de um aspecto que não tem condição da gente viver o louco o tempo todo. Por quê? Né? Porque ficaria sombrio. E de que maneira isso se manifestaria? Né? Só você pensar no Coringa, por exemplo. O Coringa do Batman. Boa. O Coringa do Batman é um louco nas sombras, né? Porque está na distorção total ali, né? Ele só quer... Então, tem várias versões do Coringa em todos os filmes do Batman, de acordo com o diretor, mas, basicamente, o Coringa quer ver o circo pegar fogo, né? Ele quer destruir, ele sente muita raiva. O último com o Joaquim Fênix lá, né, que é um dos celebrados, tal,
que é um filme super legal, mostra exatamente o mundo atual, né? Um coringa que está ali, ele tem um problema de saúde mental muito grave, ele é louco mesmo, e aí ele resolve aceitar a loucura e usar ela para destruir, né? Criar uma destruição. Acho que esse é o lado bem negativo do louco. E aí tem vários loucos assim, né? Sim, sim. Você sabe que nas tiragens de tarô, né? Às vezes eu pego, né, não é muito comum, mas às vezes eu pego a pessoa atuando nesse louco na sombra, que é muito no lugar da irresponsabilidade, né? E essa irresponsabilidade ela pode estar em qualquer setor da vida, né? Então, algumas pessoas tendo uma irresponsabilidade financeira, se colocando em situações perigosas, de perder aquilo que foi conquistando ao longo da vida por conta de falta de organização, de colocar a cabeça no lugar, de tomar a vida pelas mãos, as rédeas da situação e fazer boas escolhas. Eu já vi o louco numa situação de responsabilidade dentro dos relacionamentos afetivos, né? Se permitindo ser destruída por aquele relacionamento por uma falta de ação, né? Não, tá tudo bem. De alguma maneira tem uma negligência, uma autonegligência, né? Com a própria história, com a própria prioridade de si. E aí é uma ação impensada, é estar aqui flertando com o abismo, né? Como você falou, como você trouxe. Eu trouxe esses dois exemplos que são mais fortes, mas tem muitos outros. Muitas vezes a gente está nessa energia em relação à nossa saúde, né? A saúde não está bem, está fragilizada, e às vezes tem doenças que estão relacionadas à mudança de comportamento, à mudança de hábitos, que a gente sabe que não é fácil, não é simples, mas que quando eu fico aqui, né, flertando com esse abismo e não se responsabilizando por essa mudança, de alguma maneira eu estou agindo nesse louco na sombra, né? Então, muitas vezes ele aparece sempre nesses lugares de irresponsabilidade. E se você pensar bem, né, as pessoas, por exemplo, que se entregam à dependência química, às drogas, né? Conheço muitas pessoas que perderam tudo, assim, família e tal, por conta disso, tá nesse lado bem negativo aí, bem sombrio do louco, né? Que a pessoa optou por ser louca mesmo, assim, e largou tudo, né? Eu conheço pessoas assim de mais de 20 anos que realmente hoje em dia já está com demência alcoólica, já de tanto que bebeu e se drogou, né? Aí, Sim. aí o louco perde a sua função revolucionária, Exato. né? Total. E fica sendo só destrutivo, né? Aí não vale muito a Nossa, pena perfeito, Gê. Hoje a gente tem muito as bets também, né? A história também. desses joguinhos, né? E gente perdendo casa, gente tirando a própria vida depois que dá de cara com aquilo que fez, né? A partir dessa inconsequência, vamos dizer assim. Né? Então, acho que também é um louco na sombra, né? Pesadíssimo. Ou seja, toda sombra precisa ser lidada, mas o louco na sombra ele é bem perigoso mesmo, né? Ele é bem Muito perigoso. E esse tipo, às vezes, leva até outras pessoas junto, né? exato. Pessoas que chegam para tentar salvar e acabam indo para o buraco juntos, né? Bem História complicado. do pessoa que está se afogando, né? E que vai levando. Isso, você vai tentar salvá-la, te puxa, né, para baixo d'água. Acontece muito. Nossa, incrível, gente, incrível. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui de perguntas. Eu quero trazer umas partes do livro que eu achei bem interessante, que ela cita. Ele cita a Von Franz, ela falando sobre o louco como o bobo, e diz uma frase assim, que no livro da Von Franz, ela cita que o bobo simboliza a autenticidade e a integridade da personalidade. Elas são mais importantes do que a inteligência e o autocontrole.
Então, né, tem isso, né? O bobo ou o louco, ele é o autêntico, né? Portanto, íntegro, né? Ele é inteiro e faz escolhas sem influências, né? Ele vai simplesmente no instinto dele, né? Como a gente já tinha falado aqui. O que mais que ela traz de legal? Eu acho que ele fala aqui no início também, ela fala dessa coisa ele fala dos heróis, né? Que todos os heróis, Sim. Gilgamesh, Hércules, Órion, Perseu, eles foram para o novo, eles se tornaram herói porque tiveram essa capacidade de ser o louco, né? De ser o bobo, para poder. E aí ele vai falando também dos contos de fadas, né? E Sim, no sim. conto de fadas, geralmente é o filho mais bobo, é o que acaba sendo o que ganha o reino. Tal. Que ganha o reino. E ele fala que ele sai bobo, no meio da jornada se torna um grande herói, mas volta também com uma simplicidade, né? O bobo tem essa de voltar com essa simplicidade. Mesmo que ele já tenha vivido muitas experiências e se transformado ao longo da jornada, se tornado um grande herói, é um herói que ele não volta com arrogância, ele volta com simplicidade e humildade, né? E eu lembrei de uma coisa muito legal que cita nessa literatura base que a gente indicou, que é as montanhas. No fundo do Louco, a gente tem essa montanha de neve, né? E que a gente vai reencontrar essa montanha de neve lá no Arcano do Eremita. Exato. Eu tenho ele aqui. Pegar para mostrar para vocês. E ele fala sobre, ele faz uma associação com as experiências, né? Ele diz: as montanhas cobertas de neve no horizonte da carta do bobo mostram um mundo em que o eremita se sente em casa. Elas representam o grau de conhecimento que o eremita conquistou, mas que o bobo ainda não conseguiu atingir. Vou pegar aqui a carta do eremita para mostrar para vocês, que eu achei muito interessante. Eu achei também. Quer dizer, o louco, então, ele vai se tornar o sábio. Né? O eremita, que é o velho sábio, porque na psicologia junguiana também tem a questão do arquétipo do velho sábio e do discípulo, né? Que é a criança. Então, o louco ele é meio que discípulo do eremita, depois ele se tornará o eremita. Isso acontece na novela Pantanal, por exemplo. Você assistiu Pantanal? Sim, o Velho do Rio. É o Velho do Rio, que é o velho sábio, né? Depois o filho dele morre e vira ele o Velho do Rio, né? Verdade. É muito legal. Aqui, a gente tem aqui, né, as montanhas de neve, e aqui o eremita ele está sobre as montanhas de neve, né? Então veja, o louco começa a jornada aqui no penhasco e precisa passar por essas montanhas de neve. E aqui o eremita, já velho, já cheio de experiência, sob as montanhas de neve. É bem interessante. Evoca o Dumbledore, o Gandalf. Sim! Eu adoro, eu amo. Não é fácil viver a experiência do eremita, né? Vamos ser sinceros, não é um arcano confortável de ficar muito tempo, não. Mas eu me conecto bastante com o arcano do eremita. Agora eu vou colocar um spoiler aqui, que ele não cita no livro, mas eu já sei dessa, então só para deixar instigado vocês. No louco, ele tem uma peninha na cabeça, que a gente vai encontrar, ó, aqui no arcano da morte. Nossa, não tinha isso. E tem mais um arcano, que é porque você vê que no louco a peninha tá super animadinha, né, para cima, e depois no arcano da morte ela tá meio caidinha. Vou mostrar de novo para vocês. E aí no último arcano que ela aparece, ela tá animadinha de novo. Quer ver? Vou mostrar. Devia ter deixado já essas cartas separadas, mas tudo bem. Vamos lá, faz parte. Os insights vão vindo na hora, né, gente? No sol, a criança também tem a peninha na cabeça. Legal. Né? Então, a gente tem aqui o louco, peninha para cima. Aí a gente tem a morte, a peninha, ó, caidinha.
né? E depois, no sol, a criança com a peninha para cima. Se pensar bem, todos têm a energia de transformação, né? Sim, são arcanos bem diferentes, mas tem. Sim, e assim, depois a gente vai conversar mais sobre essa energia da pena, mas são penas vermelhas, né? E eu acho que está muito associada com a vitalidade, né? Porque o louco está cheio de vida aqui, né? A morte é o início de uma outra vida, de um outro plano, né? Então aqui essa vitalidade já está findando. E no sol é uma criança, né? Solar. Então, o renascimento dessa vitalidade. Né? Muito lindo. Muito bom. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Bom, basicamente é isso. Basicamente é isso. Nas nossas vivências do louco, deixa eu trazer aqui, ó. Já compartilhei com vocês os atendimentos, né? E, Gê, você indicaria algum tipo de exercício, assim, arte terapêutico para a gente se conectar com a energia do louco? O que você acha de interessante? Eu acredito que pintar, desenhar, mexer com argila, né, traz para a gente a energia da criança, né? Sim. E a criança, o louco tem essa energia da criança. Né? Então, eu acho que mexer com tinta, né, fazer aquarela, são coisas que vai trazer isso. E a gente já fez experiência, né? Cara, já fizemos com você, com outras meninas de outro grupo, nós trabalhamos com a ideia da tinta, da aquarela, e todo mundo acessou experiências da infância. Sim. Sentimento de raiva por uma situação com a mãe, outro sentimento de abandono, coisas assim, que é super legal para depois trabalhar, né, em terapia. Então, eu Sim, o ideal é depois poder levar, né, para um processo terapêutico para você dar continuidade no que acessa, né? Exato, porque, né, a não ser que você tenha um trabalho contínuo com a própria pessoa de arte terapia, que aí você, claro, numa sessão você acessa os sentimentos, no outro você fala, você pode ficar várias sessões falando sobre esse sentimento, Né? de repente transmutando, né? Porque tem exercício de arte terapia que transmuta sentimento também, e que é incrível, que são maravilhosos. Eu vejo isso assim, quando a gente está num aspecto muito paralisante da vida, né? Ou uma vida sem criatividade, sem energia, sem vida mesmo, né? Às vezes a gente não está vivendo, está só existindo, né? Os dias estão só passando, a gente está ali conformado numa situação parada, estagnada. É interessante trazer a energia do louco, né? Mas, claro, não adianta só colocar lá o mantra do louco, que as coisas, os arquétipos não são acessados dessa maneira, né, gente? E nem acho que também é muito válido, porque todo o arquétipo vai ter luz e sombra, então é isso, né? Se você fica muito focado num arquétipo só, num arcano só, isso pode acabar reverberando ali de uma forma negativa. Mas para você sentir um pouquinho dessa energia, eu acho que trilha, né? A carta do louco me lembra muito esse movimento na natureza, né? Também, Caminhar na natureza, né? Fazer trilha na natureza, eu acho que é um jeito super de ativar, assim, o louco, né? Dentro de nós. Eu acho que uma coisa que a gente não falou e que é bem interessante é que o louco ele traz uma bagagem pequenininha, né? Então ele tem uma coisa de desapego, né? Então, pensar muito sobre isso. Quando a vida está muito parada, estagnada, paralisada, sem ânimo, sem energia, sem criatividade, pensar nos desapegos, né? Se eu tivesse que fazer uma jornada assim, do nada, sem muito preparo, né? O que de essencial eu levaria? Né? O que caberia dentro dessa bolsinha aqui do louco, né? Que ele carrega com uma mão só? Porque o processo do desapego que o louco propõe para nós já é uma grande movimentação na nossa vida. Né? Não dá para se lançar assim perto de um precipício carregando uma mala gigante. Não é verdade?
Mas quem não conhece histórias de quem largou tudo e foi recomeçar a vida num lugar totalmente diferente, com uma história totalmente diferente? Conheço um monte de histórias dessas. Algumas com Sim, final feliz, outras, né, nem tanto, mas sim. essa pessoa aí precisou acessar esse arquétipo e se lançar aí no abismo, né? Total, total. E mesmo que o final não tenha sido muito positivo, foi um grande aprendizado, com certeza, né? A pessoa respondeu ao chamado, né? Porque é aquela ideia do jornada do herói. Você pode recusar o chamado uma, duas, três vezes, mas se você passar a vida inteira recusando esse chamado, você vai ter uma vida não vivida, né? E a vida não vivida, segundo Jung, ela vai trazer depois na metanoia, ali perto dos 50, uma série de doenças, né? Uma série de sacudidas. Pode ser doença, pode ser divórcio, pode ser perda financeira, pessoal, tal, que vai te sacudir para você, opa, tem que olhar para a minha vida e ver o que ainda posso resgatar daqui para frente. Porque eu acho muito bonito. Quando eu vou para os lugares turísticos, assim, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas. Eu vi a história de uma moça lá em São Tomé das Letras, que ela disse que ela estava num lugar lá e apareceu um cara e falou para ela assim: Você ia estar aqui. O oráculo me disse que você ia estar aqui. Uau. Ela falou isso lá no meio dos anos 70. Ela disse que olhou para ele e falou: Cara, você é maluco? Ela falou, quase saiu correndo. Você é maluco? Aí o cara falou: Não, o oráculo falou que a mulher da minha vida ia estar aqui nesse lugar, nesse horário, e eu vim. E você estava aqui. É você. Ela falou: Vixe, o cara é maluco. E aí ele falou para ela assim: pensa bem, se você quiser, você volta daqui a um tempo nesse mesmo lugar, no tal horário. Aí ela disse que foi, né? Ela morava em São Paulo, foi para a vida dela e tal. Passou um ano, ela voltou lá, no mesmo horário, ela foi nesse lugar e o cara estava lá. E eles começaram a namorar e ela falou: Hoje a gente tem essa loja. Eu não sei, eu achei uma história muito fantasiosa para ser real, né? Mas eu gostei muito de conhecer essa história. Acessou o arquétipo do louco. Os dois acessaram, né? Total. Eu amei, muito obrigada. Eu que O que você acha agradeço. de trazer uma reflexão final aí para o nosso arquétipo? Como é que você fecharia? Eu fecharia aqui para você não recusar tanto, né? Vai, não seja tão louco, mas vai, né? Deixa ele te guiar. De repente você pode ter uma vida nova aí, né? Permita-se. Permita-se, essa é uma palavra boa. Boa! Gê, gratidão pela sua participação, eu amei. Espero que você que esteja aí nos assistindo também tenha gostado. O arquétipo do louco é pura magia, é o início de uma nova jornada. E observe aí na sua vida o que é que está precisando iniciar, o que você já está sentindo o empurrãozinho da vida aí, né? É isso, beijo, até a próxima quinzena, onde vamos falar sobre o mago. Beijo, cara.